começar a nossa reunião, eu gostaria de convidar a Selma para que faça o nosso protocolo de Boa tarde a todos. Na tribuna, Selma Reis, associada representativa desse clube, classificação pedagoga, e nesse período respondendo o secretário. Nós hoje vamos estar aqui recebendo, com muito carinho, o nosso convidado, nosso professor, e na formação de nossa mesa nós temos ao centro a nossa presidente Patrícia Leal, à esquerda o nosso convidado palestrante, professor Wagner da Silva. Hoje traz um tema bastante significativo e precioso para nós, que é Nova Iguaçu, uma cidade maravilhosa. À direita, Maria Tereza Lamia Barbosa, que é a nossa companheira desse clube, nesse período como terceira tesoureira. E passo a palavra à nossa presidente, Patrícia Leal. Eu vou convidar, para dar sequência a esse início de reunião, a nossa companheira Ana, para trazer para nós a nossa inscrição da tarde, a inscrição rotária dessa tarde. Presidente, se me permite, uma falha, nós não podemos deixar de citar a nossa convidada, que veio, a esposa do nosso querido professor Wagner, a Gabriela Ramos. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Boa tarde a todos. Na tribuna, Ana Santos, associada representativa deste clube, classificação psicanalista clínica, ocupando um cargo de facilitadora de aprendizagem, irei apresentar a instituição rotária que vai nos orientar sobre o nosso impacto à sociedade e como nós juntos podemos fazer diferença. Um vídeo curto e objetivo, ao qual está na tela desse momento. Impacto real é quando o crescimento e a mudança são sustentáveis, mesmo depois de termos saído de cena. No Rotary, como isso pode ser feito? Estamos incentivando os clubes a concentrarem seus esforços em algumas áreas-chave, em vez de tentarem fazer projetos em demasia. Pense em maneiras de desenvolver os principais pontos fortes da sua comunidade, assumir riscos de forma inteligente e procurar áreas onde o trabalho, com foco, possa criar uma cascata de mudanças. Estamos criando uma cultura de mensurabilidade no Rotary. Ao medir, monitorar e analisar o que fazemos usando dados e métricas, podemos decidir de maneira melhor o que devemos continuar fazendo, começar ou deixar de fazer. Todos sabemos da importância dos dados na nossa vida profissional e do quanto eles são essenciais para o nosso progresso na erradicação da polio, mas eles também são imprescindíveis para o futuro do Rotary. As principais agências de financiamento exigem evidências e comprovações quanto ao impacto. Os jovens, o futuro do Rotary, cresceram pedindo a instituições e organizações para demonstrarem maior responsabilidade e transparência. É por isso que o Rotary está identificando melhores práticas consistentes para avaliação e mensurabilidade. Plano de ação do Rotary. Qual será o nosso legado? Bom, agora nós estamos no momento da nossa pequena comunicação e eu convido então a companheira Marlene a trazer para nós o nosso tempo de pequenas comunicações da tarde. Boa tarde a todos. Na tribuna, Marlene Almeida, associada representativa desse clube, classificação advogada civil de família, para fazer a pequena comunicação. O distrito 4.571, que é o distrito do nosso clube, do quadro do Tribunal do Sul-Leste, todo ano ele lança uma campanha de panetone, tá? E essa campanha já está ativa, começou ontem. Eles vendem o panetone a R$ 60 cada um, a unidade é R$ 60.
tem o panetone de chocolate e de frutas. Normalmente nós encomendamos, alguns companheiros encomendam, né? De R$60 cada um. O prazo para encomenda é até o dia 10/10 e o pagamento até 30/10. Tá? Isso aí é uma campanha que é feita todo ano para ajudar a poliomielite, né? Eles transferem o valor para a campanha, tá bom? Quem estiver interessado, é só os companheiros falar no grupo e, no caso, quando não é rotariano, falar com o rotariano e pode comprar quantos quiser, tá bom? Boa tarde, era só isso. Boa tarde, um bom companheirismo para todos. Muito obrigada, Marlene. Antes de fazer o convite para a apresentação do palestrante, eu gostaria primeiro de complementar um detalhe importante nessa questão do panetone que a Marlene está falando. O panetone, que é vendido por esse programa do Rotary, essa campanha do Rotary, ele é fabricado pela Casa Suíça, que é considerado uma das culinárias de panetones mais bem conceituadas, né? Eles são parceiros de Rotary e eu acho que quase sempre a gente esquece de lembrar, de falar deles como parceiro. Então, certamente, comprar um panetone da Casa Suíça fora do programa de Rotary deve ser bem diferente do valor do seu custo. Então, uma vez foi questionado isso do rotariano, e aí eu me dei conta de quando a gente fala do panetone, a gente não esquecer da questão da matéria-prima, da qualidade, da parceria da Casa Suíça com o Rotary. Esses recursos, muitas vezes, vão para a compra da vacina da polio, que é outra coisa que a gente fala pouco, né? Muita gente entende que o Rotary está no processo de vacinação e não no processo de compra da vacina. Então, tudo faz parte de um movimento só. Vamos lá, Maria Tereza. Maria Tereza vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Então, a gente deu início ao ponto alto da tarde de hoje, que é recepcionar, né, o Wagner. Boa tarde. Na tribuna, Maria Tereza Barbosa, associada representativa desse grupo, empresária educacional, neste período terceiro de desenvolvimento. Hoje, tenho a honra de apresentar o nosso palestrante, Wagner Moura, meu ex-aluno querido, atual professor do Instituto Menino Jesus, que estará palestrando sobre a nossa cidade. Historiador e empreendedor, é pós-graduado em Psicologia Positiva e coach, com formação em História pela Universidade UNB, cursando pós-graduação em História Antiga e Medieval pela UERJ, sócio fundador da plataforma CONAX, de professores particulares, e é também o criador do curso AMEN. Atualmente se dedica a palestrar e desenvolver pessoas na área pessoal, profissional e empreendedorismo, ajudando-as a criar um propósito de vida pessoal e profissional. Muito obrigada. Obrigada, Maria. E as palmas para o Wagner. Eu quero também completar, além de já ter dado as boas-vindas e falar com o Wagner, Wagner, é uma felicidade muito grande de ter aqui. Primeiro, porque a gente sempre recebe convidados, né? E esses convidados, às vezes, acontecem de forma muito comum através de um associado. Mas, quando o universo conspira para trazer boas pessoas, e tão bem referendado como foi você, através de um outro palestrante, a nossa associada não sabia que você viria palestrar aqui, e aí tudo se encaixa, a gente sabe que é um momento especial para nós. Então, assim, eu tenho certeza que nós teremos um momento de sucesso. Obrigado. E o que você vai fazer hoje, ele está vindo exatamente para somar um propósito desse período rotário, que é falar da cidade, da história dessa cidade e das pessoas. Então, Obrigado. é o seu momento. Fique à vontade. Obrigado. Gente, boa tarde. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa tarde, né? Tive o prazer de estar aqui na última reunião que teve. Foi muito proveitosa aquela reunião, falando sobre, né, a questão do ICMS, né,
saí daqui viajando com a minha mente, com a cabeça cheia, né? Eu entrei até em contato, né, com o Júlio, né? Falei com ele, ainda não tive tempo de encontrar com ele, mas uma hora eu tenho certeza que vai acontecer. Então, conforme vocês já falaram, meu nome é Wagner Moura, eu sou professor de História, né, eu sou palestrante também. E o que eu vou apresentar para vocês aqui, eu apresentei para os artesãos, né, daqui de Nova Iguaçu, né, para a presidência, né, da Associação de Artesãos aqui de Nova Iguaçu. E foi muito legal porque a gente vê a nossa cidade hoje, né, como ela é hoje, né, com viadutos, né, com ruas pavimentadas, mas a gente não faz ideia o quanto isso foi antes, né, da gente ver como a nossa cidade está hoje, né? Nova Iguaçu hoje, segundo o IBGE, vou arredondar, né, tem mais ou menos 900 mil habitantes, 843, arredondando para 900 mil, não chegamos a isso, mas só para a gente poder ter uma ideia de número, né? É uma cidade, eu batizei ela quando a Patrícia me mandou mensagem. Qual o tema? Eu falei, pode botar Nova Iguaçu, uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonado, eu sou cria de Nova Iguaçu, eu, como diz, né, os jovens hoje, né, eu sou cria de Nova Iguaçu, eu sou cria do Instituto Menino Jesus, onde hoje a gente tem aqui a Dona Tereza, foi minha professora na escola e hoje eu vou dar aula para ela hoje. Olha só que responsabilidade que vocês me colocaram, né? E eu vim aqui falar de Nova Iguaçu, né? Essa cidade maravilhosa onde nós moramos, né? Eu moro em Nova Iguaçu desde quando eu nasci no Hospital Iguaçu, que hoje foi reformado, né? Voltou à atividade de novo e eu acho isso muito bacana, tá? Pode passar, por favor? E aí, falando de Nova Iguaçu, mostrando pelo brasão de Nova Iguaçu, a gente entende, né, que Nova Iguaçu teve a sua plantação de cana-de-açúcar, né, uma movimentação econômica, e ali do lado tem a laranja, né, que também fez parte da economia de Nova Iguaçu. Então, eu sempre costumo falar dentro de sala de aula, né, os pontos econômicos que nós tivemos, né, nós tivemos o início da colonização, o pau-brasil, depois, em seguida, com a chegada de Martim Afonso de Souza, trazendo as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá, né? Aí teve o processo da cana-de-açúcar. Depois, a gente tem a questão do minério, né? A descoberta do ouro, da prata, né? Em Minas Gerais, em Goiás, né? Mas em Minas Gerais foi mais produtivo em relação a isso. E, por último, a gente tem o café. Se eu fosse dividir os pontos econômicos que nós tivemos na Baixada Fluminense, foi a cana-de-açúcar, depois a gente tem o café e depois a gente tem o quê? As laranjas. E a gente vai ver aqui nos slides que eu preparei para vocês, inclusive Nova Iguaçu vai se chamar a Cidade da Laranja e depois a Cidade do Perfume, justamente por causa dos pomares de cana-de-açúcar. E a gente vê, eu sempre costumo falar que história é a melhor matéria do mundo. E dentro dessas fases que eu falei para vocês, são fases que vão acontecer dentro da história até a gente chegar ao processo de industrialização que nós tivemos no Brasil e também na Baixada Fluminense, né? Então, pode passar, por favor? Então, eu procurei trazer os slides de forma bem didática, né, para a gente poder entender. Se vocês ficarem falando, eu vou chamar a diretora para chamar o responsável de vocês para falar com o professor depois, hein? Então, presta atenção. Olha só, antes de existir Nova Iguaçu, né, a formação do território de Iguaçu. Eu quero já começar só pela essa palavra, porque lá na palestra, né, para os artesãos, a gente tem o IFAM, né, que protege, né, o nosso patrimônio histórico, né? E eu acho isso assim muito intrigante. Por que a gente não protege também a palavra? Eu sei que a gente tem uma reforma ortográfica, mas se é histórico, eu preferia que Iguaçu com 2 S se mantivesse, né, dentro da nossa história de Nova Iguaçu. A gente passar de trem e ver ali, Nova Iguaçu com 2 S. Parece soar estranho, né, porque a nossa ortografia trocou para ser cedilha. Mas se é histórico, até a palavra foi descoberta. Até porque essa palavra, essa toponimia, né, de Iguaçu, ela vem de quê? Do Tupi-Guarani. Então, já é histórico porque tem o nosso índio envolvido, né? Segundo a historiografia, antes do colonizador chegar aqui, a gente tinha mais ou menos 5 milhões de indígenas, né, espalhados no nosso Brasil.
Tanto que a gente tem um bairro aqui chamado Jacutinga, justamente por causa disso, por causa, né, desses indígenas que compunham, né, a nossa Baixada Fluminense. E se a gente for falar desse processo, né, também colonizador, a gente vai ver que a configuração do nosso mapa hoje, ela é totalmente diferente. Eu vou até mostrar um mapa que eu acho que foi muito conhecido de vocês na época da educação infantil, aquele mapa das capitanias hereditárias. Então, quando o colonizador chegou aqui, houve-se o quê? Uma preocupação em proteger o nosso território. Então, o rei da época, né, o Dom Manuel, ele deu a autorização para Martim Afonso de Souza fazer o quê? Dividir esse território e dar essas capitanias hereditárias, né, dar entre aspas, né? Eu te dava a capitania, mas você está ciente que a capitania não era sua. Você tinha que cuidar dessa capitania. Então você tinha a oportunidade de criar vilas, você tinha a oportunidade de povoar, né, trazer um povoamento para ali, e ao mesmo tempo que você faz isso, você impede que índios, né, e corsários, né, piratas, adentrassem, e países adentrassem no nosso território. Se a gente for pegar o mapa do Brasil, né, o Brasil é o maior país da América Latina e ele é cercado pelo Oceano Atlântico. Então, na época, né, das grandes navegações, né, ó, a movimentação marítima está muito forte, então era muito fácil você adentrar. Então, a questão era proteger. Depois de proteger o litoral, o que os portugueses viram? Olha, vamos adentrar para o interior. E aí eles começaram a adentrar para o interior também no intuito de quê? De proteger. É claro que dentro desse intuito de proteger, muitos índios, né, também se migraram, né, para outras regiões do nosso país. Muitos, infelizmente, também morreram devido a isso, né? Mas a própria essa disciplina, né, toponimia, é ela que estuda, né, essa questão de você decifrar o significado dessas palavras, né? E aí está ali Iguaçu em Tupi, Iguaçu que significa água, Rio Grande, indicando que uma ocupação indígena antiga das bacias do rio Iguaçu, Sarapuí, Meriti e também os seus afluentes. Tá? Então, pesquisas de ações de salvaguarda, né, o IFAM, como eu destaquei, destacam que a história local começa aonde? Na pré-história. Né? Eu gosto muito de falar isso, né, nos grupos indígenas do recôncavo da Guanabara, cujo uso das rotas fluviais montou o povoamento posterior. Né? Então, a gente tem essa questão pautada na pré-história, né? A gente tem a pré-história e a gente tem também a pré-história brasileira, né? A gente tem a chegada do colonizador aqui, encontrando os nossos índios, e ao chegar aqui eles ficaram pasmos, né? Porque o índio toma banho toda hora, mergulha no rio, todo mundo pelado, então até o Peru Vaz caminha, né? Ele relata que ele parece que ele chegou no paraíso quando ele chega aqui. Então, o rio, ele faz parte, né, da vida do indígena. Então, com certeza, aqui no nosso território, na Baixada Fluminense, o rio vai ser algo muito importante. Tanto que se vocês andarem aqui pelas paredes do Mercado, você vai ver o Porto Iguaçu, aonde, né, começou a desaguar bastante, né, começou a transportar cana-de-açúcar, café e a laranja também foi um grande produto econômico através desses portos que a gente tinha aqui. Tá? E aí, século 17 e 18, a gente tem a implantação das Seis Marias, os engenhos e as freguesias. Então, ali, conforme eu falei anteriormente, o que os portugueses vão fazer? Eles vão distribuir essas Seis Marias, que eram de lotes de terra que a coroa portuguesa distribuía na época colonial, especialmente no Brasil, a indivíduos para que fossem cultivados, conforme eu expliquei, povoados, servindo assim para garantir o quê? A colonização e a produção agrícola. Então eles perceberam, né, que o solo era bom, tinha um solo maçapê, como a gente aprende lá em geografia, muito bom para poder plantar, né, a cana-de-açúcar. Aí depois a gente tem também o café, o outro produto que vai ser domesticado aqui também, dentro do Brasil. E aí depois a gente tem o quê? O processo industrial chegando. Então todo esse povoamento, essa colonização, ela vai acontecer
justamente o quê? De forma também exploratória, né? A gente estava conversando, né, Patrícia? Você é descendente de portugueses? Metade sim, outra metade é indígena. Porque você falou que você morava por aqui, né? Tinha uma grande quantidade de terra, então essas quantidades de terras, né, elas foram distribuídas justamente por causa disso. Hoje, claro, o seu avô era o dono, né, mas elas foram distribuídas justamente por causa disso, né, para poder o quê? Expandir, plantar. E não só, né, gente, a questão da laranja, da cana-de-açúcar. Outros produtos também eram produtos secundários desse processo exploratório que a gente tem junto com a cana-de-açúcar, a pecuária, a gente tem as drogas do sertão, tem outras coisas, né, que contribuíam para a implantação dessa economia nossa aqui, tá? Então, era muito importante essa questão da distribuição dos lotes de terra. Eu acho que deu para vocês entenderem o porquê que foi feita essa distribuição de terra através das Seis Marias. Esse documento ele foi dado justamente para quê? Para você não pensar que o lote era seu, era de Portugal. Você só tomava conta, você implantava a vila, trazia a população para ali para você poder o quê? Continuar esse processo de colonização. Mas a terra não era sua, tá? Próximo, por favor. Engenho. O engenho é um conjunto de estruturas, de máquinas e terras, né, que isso foi colocado em cargo de Martim Afonso de Souza, de trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar e também fazer o quê? Construir os primeiros engenhos aqui, tá? Esses engenhos era uma grande quantidade, né, de terra, onde você tinha a casa grande, que era a casa do senhor de engenho, e ali você tinha aonde você plantava cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela passava por vários processos de produção. Então você tinha o canavial, você tinha o curral, você tinha a casa de purgar, né? E ali você tinha dois tipos de engenharias para você poder amassar essa cana-de-açúcar, né? Você tinha o trapiche, que era movido animal, acho que você já viu, né? O animal ficava ali, ia rodando, e você tinha o engenho real, que era o quê? A água, né? Você tinha o engenho, a água, o rio, né? A maioria desses engenhos era construído próximo de rio, justamente para ele bater ali e ficar rodando, né? Ali, e até esmagar essa cana-de-açúcar, e ali tiravam todo o processo da cana. Então você tinha açúcar mascavo, você tinha o granulado, o refinado, era feito o refino desse açúcar, igual o açúcar que você tem no mercado, era feito o refino justamente para poder exportar para a Europa, tá? Então, para produzir o açúcar, você produzia também a aguardente, que também servia como produto de escambo, né, para você poder fazer esse tipo de economia. O melaço, conforme eu falei para vocês, sendo o pilar da economia açucareira do Brasil colonial. Então, a história do Brasil é muito grande. Você tem o pré-colonial, você tem o colonial, depois você tem o processo de independência, primeiro reinado, segundo reinado, e por aí, ditaduras e tal. Então, até a gente falar, né, até a gente chegar no último, né, que foi a ditadura, a gente passa por todo esse processo. Então, a história ela é uma linha tênue, é uma linha que vai mostrar justamente para a gente o quê? Esses processos de modificação que a gente tem na história do Brasil. Freguesia, o que é uma freguesia? Freguesia é uma pequena povoação, né, que não se dispõe de jurisdição, dependendo administrativamente da vila ou da cidade, cujo termo comarca pertence. A população constitui exclusivamente o quê? De índios, tá? No local em que se ocupavam os índios domesticados do sertão. Essa palavra sertão ela foi colocada para designar o quê? Interior, tá? Interior. Quando a gente fala sertão, a gente praticamente está na roça, está no interior, tá? Então, o que é um índio domesticado, gente? Pergunta valendo um ponto de prova na prova. Imagino que deve ser aquele que convive com o branco. Perfeito, Patrícia. É aquele índio que ele foi domesticado pelo europeu. Domesticado como? Não é? Faz isso, não é igual o cachorro, não. É que ele ali, esse índio, ele aprendeu a falar a língua, aprendeu a se vestir, né, como o europeu. Então, quer dizer, esse índio ele já era o quê? Já era praticamente europeizado no nosso meio. Tá? Como a gente vê hoje, né? Você visita alguma aldeia indígena, você vai numa aldeia indígena hoje, você vende de bermuda ainda de celular, porque ele já foi europeizado, né? Então,
Eu coloquei assim só para vocês poderem entender o significado de sesmaria, freguesia, né? E engenho. O engenho, quando a gente fala engenho, né, parece que a gente está falando de uma engenhoca, mas na verdade é como se, vamos dizer que daqui até o shopping fosse um engenho. A estrutura. É a estrutura total, né? Você pode entender. A estrutura engloba tudo. A casa envolve a senzala, onde o negro ficava, né? Tá? Eu falo essa palavra negro, gente, remetendo à escravidão, né? Hoje a gente não fala mais negro, a gente fala preto. Eu estou falando porque está sendo gravado, então, só para poder explicar, né? Próximo slide. Aí o mapa, né? Se a gente for estudar a história do Brasil, gente, a história do Brasil é muito, muito importante, muito linda. Então, a gente tem esse mapa, é um mapa das capitanias hereditárias. Então, a gente vai ver que na história, a gente tem vários mapas até chegar na configuração que a gente tem hoje. Por exemplo, às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente pensa que o Brasil só teve essa bandeira, né? Ordem e progresso. Mas, na verdade, cada evento que se teve no Brasil, no processo de colonização, o Brasil teve uma bandeira, tá? Então, só para você poder ficar ciente, porque às vezes a gente acha, né, que cada bandeira foi levantada aqui em um assunto que foi resolvido dentro do Brasil, em alguma coisa que foi conquistada, e essa aí é o mapa das capitanias hereditárias. Cada pedaço daquele ali foi entregue para o capitão donatário. Aí, página, só 2 capitanias daquela deram certo. A São Vicente e Pernambuco. São Vicente que isso estava no Rio Grande do Sul, ali. Perfeito. Sul, né? É. Que queria independência do Brasil. Abaixo aqui, né, que é o Rio Grande do Sul, vai funcionar muito a pecuária, entendeu? Agora, mais para cima, nós temos um clima mais seco, né? Vai se dar bem a cana-de-açúcar e o café também. Mas, falando aqui desse processo de cana-de-açúcar, as únicas que vão dar certo são São Vicente e Pernambuco, tá? Então, essas vão aflorar mais economicamente. O restante, o que vai dar certo? As drogas do sertão, o algodão, o tabaco, o látex. Então, tudo isso vai ser proposto ali naquele momento ali, tá? Próximo, por favor. Obrigado, querido. Isso aqui é importantíssimo, porque a gente sabe que com a chegada do português aqui, a sua religião vem junto. O Brasil até 1889, né? Ali, vamos dizer, mais ou menos em outubro, antes da proclamação da República, o Brasil era um país totalmente católico. Então, o que acontece? Após a proclamação da República, o Brasil passa de ser católico para laico. Mas a gente entende que aqui na Baixada Fluminense, a gente vai ser também guiado por eixos religiosos administrativos. Então, Nossa Senhora do Pilar do Iguaçu, hoje no município vizinho de Duque de Caxias, há registro de culto e obras da matriz entre 1697 e a década de 1720. O adro, né, ficava em frente ao antigo Porto do Rio Iguaçu. O que é o adro? O adro é a parte da igreja, aberta da igreja, como se fosse um pátio que ficava aberto, né, de frente para esse rio Iguaçu. Tá? Peça-chave do escoamento regional e do caminho pilar rumo às minas. Então você tem esse processo todo, né, de economia da nossa Baixada indo direto para Minas Gerais e indo também para fora. Né? Então, tanto a Europa como os Estados Unidos vão ser grandes, né, exportadores nossos de cana-de-açúcar, de café e assim sucessivamente. E também da laranja, a gente não pode esquecer da laranja, porque eu vou mostrar para vocês aqui que vai acontecer algumas coisas que vai decair. Aí a moça lá no Dia da Paz perguntou, mas como é que surgiu essas casas? Simples. Depois que os pomares foram atingidos, né, pela Segunda Guerra Mundial e pela praga, né, da fruta, aí os pomares dão lugar aos bairros. E aí foi dividido os bairros. Esse pilar que você está falando, é aquela igreja que foi tombada na cidade? Sim. Sim. É isso aí, tá? É isso daí. Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, que é a antiga Iguaçu Velha, né, onde foi colocada. A capela curada documentada em 1699, a freguesia, né, aquele espaço ali onde os índios ficavam, é reconhecida em 1719 e consolidada por um alvará régio de 1755, que
esse alvará régio era um documento, né, que era regido para isso. Tá? Este núcleo de Iguaçu Velho foi a sede original do município até o século XIX. Tá? Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu Velha, a capela. Mudou? Próximo slide. Santo Antônio de Jacutinga, região da atual Prata, aqui pertinho da gente. Estou falando para vocês dos eixos religiosos administrativos, que administrava tudo isso antes de chegar a ser Nova Iguaçu. Tá? Centro de Nova Iguaçu e Belfor Roxo, povoado que se formou junto a uma antiga aldeia indígena nas margens do Rio da Prata. No século XVIII, tornou-se freguesia muito dinâmica em açúcar. Viu? Muito dinâmica, muita economia gerando em cima do açúcar. Com mais engenhos e famílias senhoriais que a de Iguaçu, chamada Piedade. Tanto que a gente, Nova Iguaçu, antes se chamava Nova Iguaçu, era chamada de Machambomba, que era um engenho que tinha por aqui, entendeu? Então, por isso que o nome é Machambomba, tá? Porque em homenagem a esse engenho que tinha aqui. De Machambomba, decidiram virar Nova Iguaçu, tá? Próximo. E aí, portos e caminhos até a virada do século XIX. Os portos fluviais, como o do Iguaçu, Piedade e Pilar, integravam a baixada ao Rio de Janeiro. Desciam açúcar, farinha, telha e depois o café vindo das encostas. Então, para você ver como que não gerava só a economia em torno do açúcar e do café. Então, você tem farinha, você tem telha. Por exemplo, os nossos indígenas já faziam farinha. Os nossos indígenas já tiravam a cachaça da mandioca, chamada de calmim. Né? Então, muito importante isso também dentro da nossa cultura. E o Brasil, ele tem uma cultura muito diversificada, né, gente? Diante do indígena que já estava aqui, do africano que chega para cá, e aí, com a cultura, né, portuguesa chegando aqui também, a gente tem essa diversidade cultural muito grande. Então, foi isso que eu falei para os artesãos, para alimentar a mente deles para a criatividade, né? Porque se você for pegar na internet, você vai ver que a nossa cultura é tão grande que tem várias coisas que o artesão ele pode estar fazendo, né, para poder vender, e vender por um preço muito justo diante daquilo que ele faz, dentro da nossa cultura. Uma vez o aluno falando isso dentro da sala de aula, o aluno falou: pô, professor, por isso que no brasão do time de Nova Iguaçu tem a laranja. Você vê que a laranja é muito representativa em Nova Iguaçu justamente por causa disso. Tá? Então, isso é importante. A estrada de ferro Dom Pedro II, depois virou central no Brasil, chega em 1858. A estação local surge como Machambomba, conforme eu falei, o nome antigo engenho. A ferrovia desloca o eixo de circulação das rotas fluviais para a terra firme junto aos trilhos. Então agora a gente sai do fluvial e começa a entrar agora onde? Nos trilhos. Tá? Então essa ferrovia, que foi em homenagem a Dom Pedro II, e ele vai andar isso tudo aqui, né? Ele vai andar de fora a fora, tanto que tem uma história que diz que a cidade de Queimados tem um nome de Queimados justamente por causa dele, porque quando ele passa na cidade de Queimados tinha um antigo leprosário. Então a pessoa que estava com lepra, né, você fazia o quê? Queimava ela para não transmitir, porque até morto, né, se você tocar, você acaba atraindo doença. E naquela época, hoje é chamado de hanseníase. Hoje tem cura, né? Uma certa cura, mas antigamente não tinha. E ele fala assim: o que é aquilo ali? Aí alguém falou: Queimados. Porque está queimando alguma coisa, Queimados. E o nome da cidade acabou ficando Queimados. Eu não sabia disso, eu nem ia saber. É um peso energético que escorreu queimado. Porque tinha um leprosário, e esse leprosário estava sempre gente sendo queimada ali e saindo da fumaça. Sim, nessa mudança do pluvial para o trilho, a gente teve a oportunidade de andar na Estrada Real do Comércio. Uhum. Eu senti pena dos animais e dos escravos que tinham que carregar o ouro lá. Tá rindo, Walter? O assunto foi sério, a gente faz um Não, então. Nós, eu, Patrícia É a desumanização, né? e Selma,
tive a oportunidade de fazer fomos convidados pelo Marcelo Reis fazer uma caminhada lá. Né? Inicialmente foi dito pra gente que era 3 km. Mentira. Era 7 ou 11 só subindo. Só subindo. É o terceiro registro sobre essa aventura. E aí, Só em reunião. O senhor já imaginou, né? a O escravo. gente de tênis com borracha no pé, para subir e ter a dificuldade para descer depois, voltar. Você não pode descer de qualquer maneira, você cai. Você cai. Se você não descer direitinho, você cai. Preservar o joelho, o tornozelo. Perfeito. Você imagina um escravo fazendo isso todo dia. Os animais também, coitados. Os animais também, né? O conjunto todo. Porque eu vou só falar em animais, os animais que vão ser muito utilizados aqui vai ser o boi e a mula, né? A mula, ela ainda eu acho ela mais resistente, tanto a mula como o jumento, do que o boi, tá? A resistência é muito maior. Até os romanos utilizavam o jumento para poder transportar mercadoria para eles, né? Isso que ele falou, a maioria das pessoas sempre volta o olhar para isso que ele falou, a dificuldade que esse negro tinha, né? E o índio, ele vai até ser escravizado junto com o africano que está vindo para cá. A diferença do índio com o africano é que o índio, ele conhecia o território. Então, quando ele fugia, ele conseguia se esconder do português. Agora, o africano não conhecia o território, ele está vindo para cá. Tá? E o índio, ele vai resistir o processo de escravização mais do que o negro. Por quê? Porque o índio está acostumado com liberdade. O índio não está acostumado com trabalho. Ele fala que eu vou pular aqui no rio, ele pula. Ele vai, vou ali pegar, vou ali colher, ele vai lá e colhe, entendeu? E tal. Então o índio ainda vivia muito que pré-historicamente. Né? Na pré-história, você tem um homem que sai para poder caçar, né? Você tem um homem que daqui a pouco ele vai passando o tempo, ele começa a plantar para poder colher, mas ele vivia nômade, né? O índio, muitos anos vivia nessa questão nômade, né? O povo que veio escravizado também na África, eles acabavam sendo subjugados pelos próprios povos dele com maior poder aquisitivo e mais força. Perfeito. Aí subjugava ele e vendia. E vendia também. Como o senhor falar sobre isso? O índio não. O índio não tem isso. Entre eles, ele não se subjugava. Não. Dominava. Isso aí. Mas só uma observação, né? Que os registros apontam que essa camada de população, que você sabe que o Brasil foi que recebeu o maior contingente de escravizados. Principalmente na época do café. Sim, nem todos seriam dessa condição de escravizado que era o regime em outros locais também, que não era só de África que se fala, até porque é um continente imenso, né? São vários povos, e nem todos eles seriam nessa condição. Então, vieram para cá também, haja vista a questão desse desenvolvimento estrondoso, reis e rainhas por eles estarem nesse meio. Perfeito. Né? A mesma coisa, a Bíblia fala sobre isso, né? Daniel, ele era da realeza e ele acaba vindo como escravo também, entendeu? Já era desmontar uma articulação política. Sim, né? Por exemplo, no meio dos romanos você tem escravo, professor, cozinheiro, porque quando você invadia, você não falava, você é o quê? É o furrequinho? Não, vem comigo. Não, vinha todo mundo que era todo mundo. E dentro da discussão e debate e aproveitamento das narrativas, né, nós temos também a questão que teve outros povos que teria, dentro da sua formação, né, de estrutura social, por assim dizer, que tinha um regime de escravização, um costume. O costume. Né? E esses que vieram. Conforme ele falou, lá na África já tinha povos que subjugavam o próprio, né? Então, concorda comigo que para o português ficou fácil fazer esse processo de escravização? Ficou fácil, entendeu? Só que quando ele chega aqui, uma coisa vai acontecer, né? Por exemplo, eles vão achar que o índio vai gostar da religião, mas na verdade o índio não entendia nada.
Então, quando o Frei, né, Henrique de Coimbra, ele faz a primeira missa aqui no Brasil, ele achou, poxa, vai ser fácil, né? Consolidar esses caras aqui a religião, mas na verdade eles estavam falando uma coisa, o índio não entendia. Então, quando o índio, eles pegam o índio para poder fazer isso, tá entendendo? Aí eles veem e percebem que, poxa, estão se intrometendo numa situação muito complicada, porque o índio, o Deus dele é o Deus da natureza, tá? Ele adora a natureza, só que ele não está entendendo aquilo que está acontecendo. Já o africano, ele finge aprender a religião para não sofrer os castigos. Tá? Por incrível que pareça, Então, não querendo parecer que eu estou dizendo que, desdizendo, não, mas é Contribuição. contribuição. O que eu acho engraçado, porque eu trago de família, por exemplo, comportamento onde os meus bisavós, né, também fingiam aceitar o catolicismo. entendi. Inclusive, assim, parte da casa que pegou fogo em função do culto deles. E aí foi revelado que escondia embaixo do local de oração católica, a parte de baixo tinha os elementares. Sim. Então você vê que, assim, tudo bem, é para fazer desse jeito, é assim que vocês gostam que eu me comporte, eu repito, mas eu não acredito. Entendi. Né? Então, por isso que, Patrícia, surgiu no nosso país o sincretismo religioso. E nessa... Entendeu? Que é a junção das entidades do candomblé junto com as entidades católicas. Tá? Então, esses eixos aqui, né, praticamente, né, eles administravam isso aqui antes de chegar de Santa Iguaçu. Eu não sei se eu estou enganado, né, mas eu acho que aqui em Nova Iguaçu, tanto Comendador Soares, quanto em Nova Iguaçu em geral, né, para você vender um terreno hoje, você tem que ir na Santa Casa de Misericórdia. Porque muitas dessas terras ainda pertencem à Igreja Católica. Mas antigamente também compraram pela Santa Casa, que meu avô é que vendeu no Ragudo inteiro. Ó, Seu Lá de Arthur Fundiaca, Magalhães. Seu Arthur Magalhães. Se bobear, eu comprando dela. a senhora, a dona Tereza aqui é de Comendador Soares, a senhora conheceu o seu Leão, né? Seu Leão. Sim. Então, onde o seu Pio morava, né? Que é uma parte da família onde eu fiz parte, aquele terreno é enorme. Sim. Entendeu? Uma chácara enorme. É, Então, quer dizer, eles foram perfeito, é isso que eu. Isso aí. Por isso que, assim, se perpetuou, por exemplo, você vê aqui, rua Abílio Augusto Tabra, rua não sei o quê. A maioria dessas terras aqui pertenceu a essas pessoas que, diante deles irem morrendo, os filhos foram assumindo e tal, aí daqui a pouco viram que não dava para administrar, eu vou vender. Tanto que, se você for analisar, muitas casas aqui, se você for ver, o endereço mesmo é Abílio Augusto Tabra, lote tal, quadra tal. Antigamente se tinha muito isso, hoje não, hoje é Abílio Augusto Tabra, número 3.000 e tal. Mas antigamente era lote tal, quadra tal, entendeu? Justamente por quê? Porque isso pertencia a alguém. Esses pomares pertenciam a alguém. Só que agora vamos dividir isso aqui, porque agora É o loteamento. o loteamento, porque agora está vindo um novo momento da história, que é qual? O momento da industrialização. Aonde as pessoas estão saindo dos seus lugares e vindo para a Baixada Fluminense para poder ter o quê? Oportunidades de emprego. E aí as indústrias começam a surgir. Então, aí, em contrapartida, eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas já que vocês estão perguntando, estão participando, quando é criada a rodovia Presidente Dutra, aí pronto. Agora a gente sai do trilho e vai para a rodovia. Então, agora todo mundo que vem de São Paulo é obrigado a entrar em Nova Iguaçu. Por isso que a gente estava conversando antes, qual é a visão? A gente precisa mudar essa mentalidade iguaçuana, que é o quê? Nova Iguaçu é uma cidade maravilhosa. Porque aqui você tem cliente, aqui você tem venda, aqui você tem terreno, aqui você tem empresários que, se abrir os olhos para isso daqui, vão encontrar o quê? Um tesouro. Vão encontrar um tesouro, tá? Então isso é importante, todas essas perguntas que vocês estão fazendo é muito pertinente, principalmente quando a gente dá um olhar, né, voltado para essa questão, né, do negro, nessa dificuldade. O trabalho era compulsório, era direto. Isso que eu acabei de falar para vocês, esses dois tipos de trabalho, tanto de terapia como no engenho real, tem vários casos, né, na história de africanos que perdiam um braço,
perdi o dedo, entendeu? Porque hoje, imagina tu trabalhando 12 horas, 24 horas direto sem descansar. Chegou uma hora que o corpo vai falhar. Mas esse ano, e teve muita lutas e resistência, né? Porque quando faz um comparativo indígena e negro, né? Nessa perspectiva, ninguém estava ali de bom grado ou aceitando de forma tranquila. De forma Isso tranquila, perfeito. Não tem. Fazer assim, não há divulgação desses registros, né? Como é necessário se ter, né? Hoje se tem mais do que antes. Não, mas tem. Se a senhora for lá na Biblioteca Nacional, a senhora vai ver que tem muito documento, né? Que a biblioteca protege e registra tais situações. Porque assim, eu acho que o enfoque que a história acabou dando, por ser escrito pelos brancos, é de que tinha o Capitão do Mar, tinha o Senhor de Engenho, que subjugava todo mundo. Então a história contada é essa. Não dão ênfase à resistência. Perfeito. Eles dão ênfase ao subjugamento. Mas foi o que eu... Olha só, vocês perguntam e a mente fica trabalhando, né? Mas foi o que eu estava falando para ela. Essas são as consequências que a gente tem do processo de escravidão no Brasil. São as consequências. Vem o preconceito, né? Vem toda essa questão que a gente sabe que acontece, infelizmente, no nosso país. Tá? Mas aí foi criada essa estrada, então a gente entra nos trilhos, né? Nessa situação. Aí aqui eu botei essa foto, né? Eu não procurei botar muita foto, porque a gente está num lugar onde tem foto do Nova Iguaçu, né? Antiga, mas essa foto aqui é muito relevante porque ela mostra como que era, né? A gente sabe que esse rio diminuiu um pouco, né? Porque aqui navegava barcos, aqui, né? Grandes navios saíam daqui com cheio, né? Lotado de mercadoria para poder desaguar em outro lugar. Mas a gente tem isso aqui, é uma das poucas coisas que a gente tinha que sobrou. Sobreviveu. E isso, gente, para restaurar não é barato, isso é caro. São poucos também, eu acho que os especialistas que trabalham com esse processo de restauração, por isso que é caro. Não é interessante para ele. Também não é muito interessante. Qual empresário que... Poxa, qual empresário que vai chegar assim e falar assim, cara, eu vou restaurar isso aí porque eu vou ganhar um dinheiro nisso daí e tal, a gente entendeu? Para poder preservar, para contar a nossa história. Graças a Deus, tomara que continue, que esse projeto aí de restauração lá da Fazenda São Bernardino, né, e tal. Hoje, outra coisa, a população também às vezes estraga. Uma vez eu vi que tinha gente comprando aquele negócio de detector de metal na internet, indo lá e tentando procurar corrente de estrago. Poxa, então você acaba deteriorando o processo todinho, tá, gente? Aí, da vila à cidade mãe da Baixada, né? Em 1833 ela vai se formar, né, a criação do município, né? A Vila de Iguaçu é elevada a município em 15 de janeiro de 1833, com sede às margens do Rio Iguaçu, a antiga Iguaçu Velha. O território era vasto e ao longo do tempo deu origem a vários municípios da Baixada. Então, pode passar o slide. Aqui eu acho que vocês já sabem, né? O Nova Iguaçu era muito grande. Era imenso. Tanto que esses municípios aí faziam parte, né? Belfor Roxo, São João de Meriti, Mesquita, Queimados, tudo fazia parte de Nova Iguaçu. Então, as filhas, Caxias, gente, olha só. Caxias era derivado de Nova Iguaçu. Olha, para vocês terem ideia, gente, a per capita de Nova Iguaçu não é ruim, não, é muito boa. Nova Iguaçu só perde para Caxias, eu acho que só por causa da Reduc. Por causa da Reduc. Porque se não fosse a Reduc, nós ficaríamos... Aqui eu fico até arrepiado só de falar. Porque se a gente der um olhar para isso, gente, para Nova Iguaçu, gente, tá entendendo? É algo assim, sobrenatural. Então, Caxias era filha também de Nova Iguaçu. E aí, pessoal, a transferência da sede com o peso crescente da ferrovia, a sede municipal é transferida em 1891 para o Arraial, estação de Marcha Nova, atual centro urbano nosso aqui. Mudança de nome pela lei 1331, de 9 de novembro de 1916,
Eu tenho um amigo, né, que ele é gerente do cartório, supervisor, alguma coisa aqui no Nova Iguaçu, né, dentro desse cartório. Não vou falar o nome por questão de ética. Ele falou assim: Wagner, eu tenho um livro no cartório de 1800 e tal. Cara, eu falei assim: que isso, rapaz? Ele: rapaz, eu tenho lá. Tanto que eles se mudaram do local onde eles estavam e foram para um local melhor, justamente para proteger esses documentos. Gente, você imagina um historiador com isso na mão, pelo amor de Deus. É um documento riquíssimo. Tem livros até com escritura de escravos. Tem, tá entendendo? Testamento, hoje quase ninguém faz testamento, né? Mas eu sei que eu estudei na faculdade e você tem testamentos hoje você não pode usar esse termo, né? Mas eu deixo a parte da minha terra para o meu filho com a escrava negrinha, com esse tipo de, sabe? Isso é rico demais, isso é muito importante. Então, esse documento, eu tenho certeza, não sei onde ele está aqui por Nova Iguaçu, tenho certeza. Tá? E o município passa a se chamar Nova Iguaçu. Aí ali, ó, eu falei, Nova Iguaçu, não poderia ter mantido assim. Bonito, sim. Não era mais bonito porque você mantinha a história do lugar. A gente pode tentar, é só a gente falar com o prefeito que a gente volta, você fala com o IFAM que a gente tenta trazer isso aí à tona. É uma oposição à sede antiga Iguaçu Velha. Aí a ortografia modernizada, conforme eu falei para vocês, traz Nova Iguaçu, com esse dia, e viria depois com a reforma ortográfica. Tá? Aí com a reforma ortográfica, aí passa a ser Nova Iguaçu. Aí as emancipações e redimensionamento territorial. A partir da década de 40, né, o município passou por sucessivas perdas de território por emancipação de novos municípios. Aí, como o senhor? Harrison. Ó, 1943, Duque de Caxias. Tá? Botei isso aí interessante para vocês entenderem como que a Baixada Fluminense ela é rica. Olha, se eu não me engano, eu acho que a Baixada Fluminense em si ela é composta de 13 municípios, né? De 13 cidades dentro, né? Porque tem Itaguaí, tem Seropédica, né? Se eu não me falha a memória, eu acho que é isso. Para você ver o quanto a Baixada ela é grande pra caramba, tá? Aí você tem Nilópolis, São João, em 1947, ó, finalzinho de Segunda Guerra Mundial, tá? Belfort Roxo, Queimados, 1990, Japeri, em 91, e Mesquita, 99, a filha mais nova que a gente tem, tá? Que é Mesquita. Não é tão grande assim, mas decidiram emancipar e eu acho que ficou legal. Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente tem só o batalhão de Nova Iguaçu para tomar conta de Mesquita e de Nova Iguaçu. Então, será que não seria interessante a gente criar um batalhão, né? E esse é o batalhão da Mesquita. Então, mas o 20º é que toma conta dessa área toda. Então, a gente podia criar um outro batalhão que pudesse, né? Tem um projeto para poder atender toda essa área de segurança nossa, né? Gerando mais emprego, gerando mais oportunidade de concurso e sucessivamente. Então, para você ter ideia, o quanto isso daqui ele é importante. E hoje elas sobrevivem de boa, estão aí, né? Trabalhando, sobrevivendo, né? Criaram as suas, vamos sair da mãe porque fica muito grande. E realmente, né, gente? Eu acho que foi legal isso, porque um território muito grande, para você poder administrar, é muito complicado. Eu lembro que a dona Teresa vai me lembrar, e em Comendador Soares, ali do lado da senhora mesmo, onde era o Colégio Cristo Rei, tinha ali uma subsecretaria da prefeitura. Justamente para você poder administrar, para você ter ideia. Se eu não me engano, né, Comendador Soares é o bairro maior de Nova Iguaçu. É mesmo? Comendador Soares. Não sei. Tá? Tô falando porque eu comecei a me aprofundar nesse negócio aí. Se é maior, eu não sei, mas que é o mais famosinho porque toda vez que a gente fala sobre alguém é o maior. É o maior, ó, é onde elege. É engraçado. Só tá em Não, aí Morro Agudo por que Morro Agudo? Porque tem um morro chamado Morro Agudo lá, entendeu? Aí trocaram de Morro Agudo, né, e começaram a colocar Comendador Soares. Foi a pessoa Sim. que era dono daquilo tudo.
Nós Era temos 12 a foto dele na escola estadual. Na escola estadual Comendador Soares, né? Comendador Soares é mesmo Temos terra? É a mesma terra. Morro Agudo e Comendador Soares é a mesma coisa. Tá? Aí tem a foto dele, É. ele que é uma Ó, a dona Teresa acabou tocando um assunto interessante. Tem a foto do comendador lá no Colégio Comendador e recentemente, a dona Teresa sabe disso, destruíram a casa do seu Lobato. Uma casa. Se vocês forem lá no Instituto Menino belíssima. Jesus um dia visitar, vocês vão passar na esquina. Vocês vão ficar pasmos com o terreno. Inclusive está em venda, se não me engano, parece que estão vendendo por 12 milhões aquele terreno. Destruíram a casa do cara. Estava escrito lá assim, ó, 1931, 1900. Esse negócio assim. Ainda tem casas lá em Comendador Soares que o pedreiro fez e colocou lá, 1900 alguma coisa, entendeu? Destruíram a casa. Minha mãe lanchava na casa deles. Era uma Olha aí. casa belíssima. Olha aí. Antigamente, 2 andares. Que nem existia. Difícil abandonar. Era uma coisa linda. Entendeu? Aí acabando que se destruiu e hoje o terreno está à venda. Tá entendendo? De quem é o terreno? Não sei. Será que é de alguém da família, de um filho? Eu não sei. Eu sei que o terreno ele está à venda. Tá? Então, enquanto isso. Aí agora a gente passa para a chamada Era da Laranja, conforme eu falei. Nova Iguaçu começa na virada do século XIX para o XX e se consolida nas décadas de 1910 e 1930, quando o município passa a ser o maior exportador de laranja do Brasil. Gente, a gente está falando de qualquer cidade, não, a gente está falando de Nova Iguaçu. Tá? Eu vi muitas cadeiras de laranja. Olha aí. O homem também viu. Sabe, vocês viram? Aí, tá vendo como é bom ter gente da história? Aí, tá vendo como é bom ter gente da história? Eu amo isso. Eu amo isso. O homem chegou a trabalhar no barracão de laranja lá em Morro. Tá vendo como é que é bom ter gente, né, da história, né, no negócio? Diz que todo mundo que passava por Nova Iguaçu sentia o cheiro dos pomares, da laranja, o aroma que a flor da laranja, né, exalava em Nova Iguaçu, Tem entendeu? muitas coisas que a gente vai observando, a Marlene sabe disso perfeitamente. Uma vez eu fui vender um imóvel, pediram uma certidão vincentenária. Olha aí. Eu fui parar em Barão de Mesquita. Olha aí o que eu tô falando para vocês. Pertenceu a Barão de Mesquita. Tá vendo? Então, quando você vai fazer a venda de um terreno, de uma casa, né, a gente se esbarra nisso daí. Às vezes, a documentação, né, o advogado, o cartório, vai pedir para você ir não sei aonde, porque aquilo você pensa que não tem dono, mas quando você vai pesquisar, não tem. É isso aí. Tá? Então, gente, importantíssimo isso. Olha, 1910 a 1930, depois de 1930, quem viu aí, não sei se dessa época, né? O Vargas está dando golpe no Brasil, né? O primeiro golpe dele no Brasil, tá? E se tornando um presidente do Brasil. Quando o município passa a ser o maior exportador do Brasil, principalmente, conforme eu falei, para os Estados Unidos e a Europa, tá? Aí, no tempo da laranja Nova Iguaçu, final do século XIX, de 1890 até 1900. Aí você tem a crise do café da Baixada, e aí eu não sei se vocês sabem, né, Vassouras, Barra Mansa, todo esse território foi um grande exportador de café. Inclusive tem fazendas de pé até hoje, onde a gente pode levar os alunos para poder visitar em Vassouras, 2 horinhas daqui, ali, tá entendendo? E é importantíssimo isso, né? A crise do café da Baixada, por quê? Doença nos cafezais e o solo é esgotado. Quer dizer, o solo, né, o agricultor tem todo um carinho pelo solo, porque se você ficar castigando muito aquele solo, ele acaba se tornando improdutivo, tá? Então, a gente tem essa crise dos solos e a doença do café, que acontece, que vai deixando a Baixada em crise econômica, tá? Muitos sitiantes, é claro, o fazendeiro, o agricultor, ele vai ficar de braço para lá, e agora? Ó céus, ó vida, ele vai falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Vou plantar laranja. E aí começa a substituir o café pela laranja. Vai passar? Década de 1910, já estou terminando, tá? Expansão das explotações. Machambomba, já Nova Iguaçu,
torna-se um grande entreposto dessa exportação dessas laranjas. Nos anos 1920 e 1930, o auge das exportações. Estima-se que Nova Iguaçu chegou a responder por quase 70% da exportação nacional de laranja. O Porto do Rio recebia carregamentos diários levados pela estrada de ferro central do Brasil. Essa aqui que a gente vê aí passando todos os dias. Então, gente, é muita coisa. 70% da exportação está passando por essa estrada de ferro aí. Tá? Nos anos 1940 e 50, a gente tem um declínio, por pragas, conhecido como a tristeza dos sítios, a competição com São Paulo e loteamentos urbanos que transformaram os pomares em bairros. Então, a gente já tem aí essa crise da laranja e os pomares se tornando um bairro. Então, o senhor deve ter visto Nova Iguaçu nascer de novo depois dessa situação aí todinha que aconteceu, onde era rua, não é mais rua, agora é uma casa, um bairro que construiu no meio dessa loteamento. Perfeito. Essa fase ficou tão marcante que Nova Iguaçu ganhou uma avenida de cidade da laranja, título que ainda hoje aparece em festividades de memória cultural da região. Hoje, nem tanto, hoje a gente vê mais festa do Empim, Tinguá, e tal, mas assim, para poder... Não tem quase laranja. Porque não tem quase laranja, não tem como você, igual a festa do tomate, onde se tem tomate até dizer chega, tá entendendo? Então não tem como você fazer. Mas hoje, como é que a gente vai fazer um negócio desse, Aí são os laranjais, Eu acho que essa foto deve estar até ali na parede, ali, essa foto aí. Então você vê como que era o feito de laranjais aqui em Nova Iguaçu, tá? Pode passar? Aí, linha do tempo da citricultura e exportação de Nova Iguaçu. 1891, início da exportação de laranjas em Nova Iguaçu, sobretudo a localidade próxima à Serra da Mancha Longa, por um desmatamento, claro. Tem que fazer um desmatamento para você poder fazer a plantação, E a transformação dos antigos matarais em laranja. 1920 a 1940, expansão da citricultura e o boom das exportações. População local cresce expressivamente, claro, está todo mundo procurando emprego. O café agora deixa de ser aqui em Nova Iguaçu, tá, gente? Deixa de ser o grande exportador e agora passa a exportar laranja, porque no Brasil ele ainda continua sendo o principal exportador dentro disso que eu estou falando para vocês, tá? E aí se torna o principal produto econômico. Pode passar. Década de 30, o auge da produção, Nova Iguaçu chegaria a exportar mais de 2 milhões de caixas de laranja em 1939, sendo o maior exportador nacional, e a cidade ganhou apelidos como cidade do perfume pela fragrância, que quando você botava essas laranjas dentro daquelas caçambas do trem, ele ia para lá e ia soltando o cheiro de laranja até a central do Brasil. Pode passar. Aí a gente tem um problema. A Segunda Guerra Mundial chega, e aí a gente tem a interrupção do transporte marítimo por causa da guerra, e você tem também a exportação, a indústria da exportação internacional, você tem o início da crise da citricultura, muitos laranjais são abandonados e aí transformados em loteamentos. Pós-década de 1940, o declínio confirmado, além da guerra, conforme expliquei, surgem as pragas. E aí, diante dessas pragas aqui, por exemplo, a mosca da fruta, a cidade experimenta o loteamento, urbanização acelerada e começa o processo de industrialização. Agora, outra fase dentro da cidade de Nova Iguaçu. E aí eu termino falando para vocês. E aí, dentro desse processo de industrialização que a gente tem, aqui em Nova Iguaçu, se a gente traçar uma linha do tempo hoje, até com os comércios, se a gente for analisar, a gente está vivendo agora um outro processo, que é o processo da informática, o processo da inteligência artificial, da internet. Hoje em dia, antigamente a gente tinha o prazer de sair de casa para comprar laranja, comprar fruta, comprar legumes, e dentre outras coisas. Hoje, porque as pessoas menos querem sair de casa. E aí, o que acontece? Aí vem a era Shopee,
AliExpress, e aí vem, né, a Shein, né, Temu, e aí vem essas plataformas, né, para deixar você mais acomodado dentro de casa. Gente, mas acredite se quiser, isso aqui que eu estou falando ainda continua hoje. Eu tenho um diretor de uma escola que eu trabalho, que ele fala, vai, você tem que ver que loucura, Lavras. Ele falou que lá vende buquê de cenoura, R$5. Tá? Sem agrotóxico, sem nada. Ele falou assim, cara, eu vou tirar uma foto. Lá vende buquê de beterraba. Então o cara faz um fecho, né, e bota lá, de manhã cedinho, 7 horas da manhã, já tá as barracas todas armadas. Eu falei, cara, que isso, cara? Quantos quilômetros daqui lá? Não sei, dona Tereza. Mas não deve ser tão longe, não, porque ele veio em volta, né? Porque a esposa dele passou numa prova lá, entendeu? Numa faculdade, na aula de faculdade. Mas a coisa linda é o agro, né? É o agro. Coisas que a gente tinha aqui e tem alguns pontos da cidade de Nova Iguaçu, né? Eu levo minha esposa às vezes ali, ela trabalha ali no Hospital de Juscelino, aí logo ali do lado, né? Depois que você passa ali ali você passa debaixo, né, da Via Light, aí ali embaixo da Via Light tem ali plantação de alface, de coentro, de cebolinha, né? Aquele agro ali movimenta a cidade de Nova Iguaçu. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Tá? Mas eu estava procurando ali, Wagner, quando a gente começa a ver matérias falando sobre a cidade, aquele famoso, onde a fumaça fogo, né? Então, eu fico feliz quando eu começo a ver alguns estudos já sendo feitos na cidade. E saiu em 2 matérias, no Correio Brasiliense e numa página que estuda sobre o mercado, né, de algumas cidades. Os 2 chamavam a seguinte atenção para o leitor. Nova Iguaçu é uma cidade muito boa para você que quer começar, que precisa de um baixo custo, mas que não abre mão de ter uma série de estruturas que uma grande cidade está indo. Então, quando isso começa a ser chamado a atenção, principalmente para empresários, é porque a coisa está funcionando. Então, essa é para a gente começar a pensar. Eu vou botar depois no grupo esses links, né? Vou fazer um convite também, assim que possível. A Firjan lançou os números e as estatísticas que eles fazem sobre mercadologia, né? E aí, eu não vi esses números ainda, não vou falar sobre eles. Mas eu sei que tiveram representantes, dentre eles, a nossa Silvia da Granfino esteve presente sabendo desses números. E aí eu gostaria de convidar alguém que viu esses números, que ouviu a ponderação do Firjan, para trazer aqui para a gente saber um pouco mais sobre o tema, né? Mas, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Wagner que não Foi fez? bem explicativo. Né? A gente interagiu um pouco, né? Legal. Então, Wagner, eu gostaria muito de agradecer. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, porque eu vou ler o seu certificado antes de chegar. O Rotary Club de Nova Iguaçu Leste confere a Wagner Moura o presente certificado em reconhecimento e agradecimento pela palestra durante a reunião plenária do clube, intitulada Nova Iguaçu, uma cidade maravilhosa, com gratidão. Registramos esse momento como mais um capítulo que inspira você significatário, valorizando o saber e o olhar humanizado para o mundo. Nova Iguaçu, dia 1º de outubro de 2025. Então, aqui está o seu certificado, depois você vai guardar. Muito obrigado. Né? Junto com ele, eu quero te dar um mimo. Então, como eu falei no início, esse clube vem tentando, há alguns anos, fazer um trabalho de formiguinha para falar sobre vários aspectos da cultura. E no início desse ano notário, a gente tomou emprestado a imagem da Fazenda Velha. Por quê? São Bernardino, exatamente. Que está sendo tombado como um patrimônio histórico. Eu acho que tem muita coisa boa que vem por aí para a gente começar a recontar a história de Nova Iguaçu. Mas por que foi a escolha dela? Porque toda vez que vem o desenho, né, da Fazenda Velha,
perguntam pra gente o que é e que imóvel é esse. E aí dá a oportunidade da gente contar um pouquinho da história. Né? Porque quase sempre que a gente tentava criar um emblema sobre a cidade, nós caímos na fruta. E como a fruta é comum em todo lugar, a pergunta não era feita, mas qual fazenda assim? Então, aqui tem uma provocação cultural que com calma depois você vai ver. Eu acho que esse presente vai dar samba. Né? Legal, gostei. Então, Obrigado. muito obrigada. Eu que agradeço. Essa casa é sua. Eu que agradeço. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. A comunicação que eu queria fazer a vocês, antes de eu finalizar essa reunião, é bem rapidinho. Deixa eu pegar aqui, vou pegar ela aqui. Eu vi ontem à noite, eu falei, mas eu não posso deixar de passar. A gente sabe que o movimento cultural na cidade tem sido bastante intenso de alguns anos para cá, né? Graças a Deus. Mas eu vi uma chamada que eu dividi. Terceiro Festival de Artes de Nova Iguaçu. Ele começa no dia de hoje e vai até amanhã. O local é o Teatro Silvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques, ali na Avenida Getúlio Vargas, 51, no centro de Nova Iguaçu. E aí, a primeira programação, que aconteceu hoje de manhã, às 8 horas, e já se repetiu, né? Pelo nosso horário de agora, está acontecendo nesse momento. É uma sinopse com uso de musicalidade ao vivo, trocas de figurinos, é uma peça teatral. Muito interessante. Deixa eu ver o nome aqui, Maria Tereza. O nome... Instrumentos musicais, como zabumba, gaitas, violão, a peça com uma história de irmãos Ciranda e Cirandinha, que vão passar as férias de verão na casa da avó, Dona Chica, e uma cidade pacata. Lá, um apagão inesperado os surpreende, sem telefones, internet ou TV. Eles precisam encontrar outra forma de se divertir. Como essas crianças da cidade vão encontrar o desafio para passar o verão sem tecnologia? Eu entendo, não ficou claro, mas que é voltado para a criança, não tem nome. Aqui não tem nome. Não sei. Não tem nome no grupo. Agora, teve uma outra provocação que eu acho que veio. É esse grupo aqui, da NASA. Agora, o segundo, que é o que eu queria chamar a atenção, que tem a ver com o que você falou, chama-se o seguinte: O Diabo Veste Cheio. É hoje à noite, às 19 horas. Né? Eu vi. E aí a sinopse é uma paródia teatral livremente inspirada no filme O Diabo Veste Prada e brinca com o universo de moda e os últimos, e as dinâmicas corporativas como uma reflexão bem curada sobre os temas atuais, assédio moral, violência contra a mulher, gordofobia, padrão de comportamento. Então eu achei muito legal dividir isso com vocês, porque dá tempo, gente, é só 7 horas da noite, né? Bom, fora isso, nós fomos informados que nós teremos, vai ter uma informação mais detalhada, mas que nós teremos o nosso evento no Rotary Day. A governadoria está organizando, está indo em processo de estudos, exatamente o formato. Deve ser no Rio, deve ser na Quinta da Boa Vista, mas é para vocês já ficarem antenados que tem algo sendo conduzido para esse fim. Eu gostaria também que vocês deixassem na memória a visita do governador a esse clube vai acontecer em janeiro. Então, a gente já deve começar a pensar, se articular de como fazer para bem receber o nosso governador. Tá bom? Alguém tem mais alguma coisa a complementar? Tá bom? Tem que falar sobre ainda não tem data. A programação do artesão. Boa, bem lembrado. Peraí, gente. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado, domingo. Semana que vem. Exatamente. Nós teremos o evento ali no Top Shopping. No Top Shopping. Outro convite é Feira Regional de Artesanato Raízes do Iguaçu. Ele vai acontecer no dia 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Sexta-feira, sábado e domingo. Eu fui convidada a participar de um painel de conversas. A gente vai falar sobre acessibilidade e sobre inclusão.
com esse olhar ali da tecnologia, mercadológico, terão outras pessoas nos painéis comigo. Eu vou participar na sexta-feira representando o Rotary, tá? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não sei o fato, mas eu vou enfim, nós vamos Muito bem, tudo rosa. Hoje é dia do idoso também. Eu até esqueci de qual foi. É assim. Tá bom. Tem gente? Foi apontado na reunião de hoje. Hoje é dia do idoso. Parabéns! Entra na fila. Eu vou agradecer então a todos por a gente ter tido essa tarde tão valiosa, tanta informação. Mas esse material está gravado, a gente vai distribuir para aqueles que não vieram. E vamos fechar a nossa reunião. Vou convidar todos para que de pé façamos a nossa saudação.